Bom dia a todos. Muito feliz de retornar aqui e meditar sobre as Escrituras. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 11. Nós vamos trabalhar o limiar, a fronteira dessa epístola, em duas partes. A primeira parte agora, que é o encerramento da primeira jornada de Paulo. E à tarde, a gente vai trabalhar a segunda parte, o início da segunda jornada de Paulo em Romanos. Estamos na fronteira. Estamos, portanto, no limiar do Evangelho de Romanos, capítulo 11. E eu quero convidá-los à leitura dos versículos 33 a 36. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os teus juízos! E quão insondáveis são os teus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus, fale ao nosso coração com Tua palavra. O Senhor nos curou a cegueira, mas ainda assim a gente precisa das luzes. O cego, para que serve a luz? O Senhor nos curou a cegueira, mas o Senhor não tirou da gente a dependência da luz. E é o Teu Espírito, a luz, que ilumina a nossa mente, para entender o que a Tua palavra nos diz. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, e a gente veja, saboreie e se deleite com a Tua palavra. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Tu não tens a obrigação de me querer, e nem eu tenho condições de te querer. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer como tu me queres. Mas se tu não me quiseres, eu não posso te querer, porque minha vontade, depravada pelo pecado, jamais te quereria sem que antes tu me queiras. Senhor, converte a minha vontade para que eu possa te querer como tu me queres. Um pastor amigo meu um dia fez essa oração. E eu perguntei para ele assim: pastor, de onde o senhor tirou essa oração? E ele disse assim: é de um cristão do primeiro século, eu acho. Eu falei: ah, não. Primeiro século, não. Isso deve ser terceiro, quarto século, primeiro, não. Bom, não sei, ele disse. Mas uma coisa eu sei. Ele é anônimo. E é verdade. Porque eu fui procurar
quem foi que fez essa oração? Jurava que era Agostinho. E a gente não sabe quem fez essa oração. Mas é uma oração muito bonita por uma razão. Ela parece revelar que até o nosso amor por Deus é obra da graça salvadora do nosso Senhor. É como se nós descobríssemos que até o amor que temos por Ele vem dEle. É dádiva, é presente, é uma oferta dEle. Isso é tão paradoxal, porque a gente acha que a gente só pode dar a Deus o que é nosso, mas nada que você dê a Deus e que é realmente seu, será realmente seu, se antes não for dele. Tudo que você der a Deus, só será seu de verdade, se primeiro for dele. Porque tudo é dele, tudo é por ele, e tudo é para ele. Esse é o tipo de coisa que só crente pode dar um glória a Deus. Eu vou tomar uma água como o pastor Saião. Não é verdade, irmãos? Porque o ímpio não consegue fazer isso. Ele não consegue lidar com dádiva. Ele não consegue lidar com a verdadeira graça, que é esse amor derramado sobre gente que não merece. Se eu morro pelo meu filho, eu posso ser chamado de herói por muitos aqui. Mas se eu morro por alguma pessoa que não merece absolutamente nada, isso não parece me tornar tão herói como eu poderia ser. E o maravilhoso da obra de Jesus é que Ele é o herói que não morreu por pessoas que valem a pena. Ele não morreu por gente que diz assim, olha, vale a pena. Ele morreu por gente como eu e você. Que quando nos olhamos no espelho da alma, e a gente tem um problema sério com espelhos, a gente viu hoje aqui o cara falando. A gente olha e a gente consegue a façanha de esquecer logo na sequência o que viu. Nós, quando enxergamos quem nós realmente somos, nós sabemos quão enganosos nós somos. E ninguém consegue fazer isso sem a palavra. Sem a Escritura, ninguém chega no profundo do seu coração. Você nunca vai enxergar seu coração se você não estiver diante da palavra. A palavra é o espelho do teu coração. E você nunca se viu a não ser por um espelho. As pessoas te veem face a face, mas você não se vê face a face. Você nunca se viu face a face. Porque para se ver face a face, você teria que ser como qualquer outra pessoa que está aqui nesse lugar, que pode te ver face a face. Você se viu sempre por um espelho. A sua alma, o seu coração só pode ser visto por espelho. E o único espelho que pode refletir o que o seu coração é a palavra. Jonas, por que você está dizendo tudo isso? Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, a igreja em Roma, toda a primeira parte que vai de Romanos 1,16 até Romanos 11,36, que é o texto que nós acabamos de ler, Paulo oferece uma das reflexões sobre o evangelho mais profundas que você poderia encontrar neste mundo. Toda a explicação, toda a exposição que Paulo vai fazer do evangelho é centrada em um único tema. O tema que funda o evangelho. O tema que faz o evangelho atravessar seu coração e fazer você hoje
mesmo enxergando o coração que é o seu coração, olhar para Jesus com amor. Sabe por quê? O fundamento do Evangelho é um só. Deus nos deu. Deus é doador. Deus nos dá. Deus não nos vende. Deus não nos cobra algo. Deus não nos pede algo. Deus, Ele nos dá. E essa é a notícia do Evangelho. Toda essa notícia do Evangelho, ela só pode ser uma boa notícia se, em primeiro lugar, vier a má notícia. E por isso a gente só consegue entender o trecho que nós acabamos de ler, se em primeiro lugar soubermos a má notícia que Paulo apresenta logo no início da sua jornada com os romanos, com a igreja romana, quando ele vai dizer o que é o coração sem o amor, sem a dádiva, sem as misericórdias, sem o perdão, sem a atuação poderosa do Senhor. É um coração entregue às suas paixões. É um corpo de morte, que vive sobre a sombra da morte. É um corpo entregue às suas paixões de uma tal maneira que não há luta. É o corpo de homens que não lutam. Eles estão entregues às suas paixões. Eles não conseguem lutar contra elas. Eles não conseguem se opor contra elas. Eles não conseguem batalhar contra elas, porque eles estão entregues a elas. Eles são entregues às suas paixões. E eles estão tão entregues às suas paixões, que as suas paixões estão a eles unidas de uma tal forma que eles não mais as vê como suas inimigas. As suas paixões são as senhoras do seu coração, são os amores do seu coração, são os amores que escravizaram o seu coração. Ele não luta contra essas paixões, ele está entregue a essas paixões. São como um batalhão de Pinóquios. Pinóquio, você já ouviu falar do Pinóquio, né? Vou assustar você agora, porque talvez você, como eu, cresceu com o imaginário do Pinóquio, o filme da Disney da década de 40, e que vai atravessando o nosso imaginário. Lembra dos personagens importantes? Fígaro, o gatinho, Gepeto, o pai, não é isso? Pinóquio, que é aquela marionete que sonha em ser um menino de carne e osso, não é? E o famoso grilo falante. Apresentam para a gente um Pinóquio que não é o Pinóquio que Carlo Collodi, que é o autor, que é quem escreveu, nos entregou. Você comprou um Pinóquio que não é o Pinóquio do autor. O seu Pinóquio, o Pinóquio que eu aprendi desde pequeno, por isso que eu falei para você, eu vou frustrar você hoje com o seu Pinóquio. O meu e o seu Pinóquio, aquele Pinóquio que a gente viveu a vida aprendendo, é um Pinóquio que peca, é um pecador ingênuo, inocente. Você fica olhando para ele, parece que ele é um bobinho que vai cedendo-se às paixões. E, puxa vida, que pena, ele é um menino bom, mas ele é desorientado. E é por isso que ele precisa do grilo falante. O grilo falante ali é aquele que vai o tempo todo ser a consciência dele, dizendo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não é verdade? Se um dia você tiver a oportunidade de ler esse livro que foi escrito em 1883, você vai se assombrar, porque essa não é a história do Pinóquio. O Pinóquio desse escritor italiano é um miserável que não tem absolutamente nada de ingênuo. O seu grilo falante, que você vê o tempo todo acompanhando ele, só aparece uma vez.
que é justamente quando ele vai dizer o seguinte: o que foi que você fez? Porque o que o Pinóquio tinha feito? O Pinóquio, ele saiu em disparada, aprontou tanta coisa, é um miserável que só pensa nele mesmo, só pensa nas coisas dele, só quer fazer aquilo que lhe apraz. E aí o que acontece? Quando a polícia prende ele consegue com ardilosidade virar o jogo de uma tal maneira que a polícia leva preso Gepeto, que é o pai dele. Ele fica feliz da vida e dá linha. Vai para casa, feliz da vida, fica lá em casa, alegre, mas está morrendo de fome, precisa comer, não tem o que comer, e o Gepeto não está lá para fazer a comida. É aí que aparece o grilo falante. Quando aparece o grilo falante, coitado, ele fala: você não acha que isso é errado? Ele fala assim: para de me encher, você não passa de uma criança mal educada, por isso que você é apenas uma marionete. Ele pega um martelo, joga e mata o grilo falante, ele morre. Esse Pinóquio é exatamente o Pinóquio da Bíblia, não o Pinóquio da Disney. O Pinóquio da Disney é um Pinóquio que peca, mas ele é ingênuo. Tadinho, você fica com pena dele, porque parece que ele tinha boas intenções. Não é este o Pinóquio que a Bíblia nos ensina. O Pinóquio da Bíblia é outro. É o homem miserável, é aquele que Paulo quer mostrar desde o início de Romanos, e revelar que ele não luta contra as suas paixões, ele não quer lutar contra as paixões, porque ele já está entregue a elas. Por isso você pode gritar, você pode dizer que está errado, e o sujeito vai dizer para você que nada, eu vou me entregar mesmo. Isso é que é vida. A vida entregue às paixões, não há luta. Não há luta entre os miseráveis e as suas paixões. Mas o que acontece na história da redenção? Algo extraordinário. Aquele que é escravo das paixões vai perceber que as suas paixões nunca acabam. Ele nunca tem felicidade. Ele nunca tem plenitude. Não tem pausa, a vida dele não tem pausa. A vida dele é um looping de experiências que precisam o tempo todo estarem ali presentes. É balada atrás de balada, você está entendendo? Você não pode parar, aquilo não pode parar. Você está entregue e você tem que ir de uma balada a outra. Isso não pode parar, porque se parar, você vai se deparar com o vazio. É tão interessante quando a gente analisa a história da nossa cultura. E um filósofo chamado Lipovetsky diz que a nossa geração é uma geração da leveza. O que significa que nós somos a geração da leveza? Significa que nós abandonamos todo o peso. Tudo que é pesado, o peso da tradição, o peso daqueles valores supremos, aquilo que faz uma pessoa dar a sua vida por algo de valor, sabe, esse tipo de coisa. A gente trocou por experiências rápidas, ligeiras, leves, compromissos leves. Isso vai desde casamento, desde criação de filhos, relação que você pode ter entre amigos, relação com igreja, relação com ministério, a relação com Deus. Todas essas relações são leves, leves no sentido negativo, porque não suportamos mais o peso, a densidade do peso. Nós queremos leveza, queremos rapidez, queremos as coisas fluindo rapidamente, nada de densidade. Tudo tem que ser muito rápido, por isso casamentos são rápidos. A gente não suporta a densidade de um relacionamento de longo prazo. A gente não suporta mais a densidade do tempo, a densidade do compromisso com uma igreja, a densidade do compromisso com a palavra, a densidade do compromisso com Deus. Queremos nos livrar das responsabilidades. Somos os Pinóquios, não da Disney. Estes Pinóquios de Paulo, estes que estão entregues às suas paixões, que querem leveza atrás de leveza. No entanto, quando o Evangelho chega, ele vira do avesso os nossos valores. E não suportamos mais
uma vida sem raízes. Não suportamos mais uma vida sem riqueza espiritual, sem sabedoria do alto, não a sabedoria dos homens, não a sabedoria enciclopédica, mas a sabedoria de Deus, aquela que vem do alto, como diz Tiago. Quando o Evangelho chega até nós como dádiva, nós somos libertos desse looping de paixões que vão nos arrastando de paixão em paixão, porque queremos ser felizes de alguma forma. E encontramos a riqueza do Evangelho. E quem encontra a riqueza do Evangelho, vira o jogo das paixões. Coloca as paixões na mesa de negociação. Elas não são mais dominadoras. Elas não exercem mais domínio sobre nosso corpo. Elas estão sobre a mesa de negociação. Agora tem luta. Agora as coisas não são mais fáceis. Não me entrego facilmente, porque o Evangelho é libertação. O Evangelho é a libertação das paixões. O Evangelho é a libertação da escravidão das paixões, do corpo desta morte. Por isso, quando alguém encontra o Evangelho, alguém encontra aquilo que se busca no final de cada paixão, de cada balada, de cada prazer. Nunca me esqueço, quando estava estudando Teoria Geral do Estado no curso de Direito. Isso faz muito tempo, não vou revelar o ano. E um professor, no final das contas, no meio da aula, descambou para uma questão da felicidade, e ele disse exatamente assim, professor, muito bom, diga-se de passagem. E ele disse assim, em determinado momento da aula, não existe felicidade plena. Quando ele disse isso, meus irmãos, eu sou crente. Crente quando escuta um negócio desse, não é? Ou começa a fazer oração imprecatória contra o indivíduo, não é? Ou se levanta e fala. Quando a gente é jovem, a gente tem essa coragem. Depois que a gente fica velho, a gente fica cínico. Então o que a gente faz? A gente levanta a mão e diz, professor, discordo. E na faculdade de Direito, em geral, os professores dizem, dê o seu argumento, doutor. E é nessa hora, meus irmãos, que a gente se pergunta, por que eu não fiquei quieto? Então a gente vai no impulso e diz, eu discordo, professor. Ele diz, dê seus argumentos. E o único argumento que eu encontrei, meus irmãos, foi esse. Porque eu sou uma pessoa plenamente feliz, professor. E dei risada, de nervoso. A turma inteira começou a rir. E a santa providência de Deus, na forma da campainha da universidade, tocou o sinal. Era o fim da aula. Pus a minha mochila nas costas e fui serelepe com os meus amigos tomar um café. Quando eu estou lá tomando o café, aquele que vem de rodear a terra e passear por ela, se apresenta na forma do meu professor e com um cigarro na mão, joga no chão, naquela época podia fazer isso, apaga e diz assim, você não vai se escapar não. Eu quero uma resposta, doutor. Aí, meus irmãos, aconteceu uma das coisas mais extraordinárias. O Espírito Santo é maravilhoso, ele faz a gente pensar algumas coisas que a gente nunca pensa. E a gente começa a pensar essas coisas para ajudar outras pessoas. E aí a gente descobre como a gente é tolinho. O Espírito Santo fez a gente pensar aquilo para ajudar uma outra pessoa, para que, na verdade, a gente pudesse ser alcançado e não aquela pessoa. Essa é a maneira do Espírito trabalhar. Se você quer ser usado por Deus, meu irmão, Ele vai cutucar você também, fique tranquilo. Ninguém passa, não é, a largo com o agir e o tratar de Deus. Então, naquela hora me veio uma ideia, meus irmãos, que até hoje me perturba. Ela é até hoje o critério das minhas orações. Me apavora a ideia disso ser invertido. Eu vou explicar o porquê. No momento que ele sentou à mesa e eu estava com ele, eu disse assim, professor, sabe qual é a diferença entre nós dois? É que o senhor é uma pessoa plenamente infeliz, com momentos, instantes de felicidade. São instantes.
eles passam. Eu sou uma pessoa plenamente feliz. E eu tenho momentos de vazio. Eu tenho momentos de insegurança. Eu tenho momentos de tristeza. Eles passam. Se você fizesse uma avaliação agora das suas paixões, de que lado você está? Você está do lado daqueles que foram vencidos? E que estão entregues às suas paixões? E que por isso são plenamente infelizes e tentam a cada looping de felicidade, de entrega de paixões, ser feliz sem conseguir? Ou você está naquele pelotão de pessoas que foram agraciadas pela dádiva que vem do alto, que receberam como dádiva o Espírito de Deus, que foram plenificados pelo Espírito Santo de uma forma tal que não são apenas cheios, mas transbordam da plenitude do Espírito. E que por isso, apesar de terem momentos de tristeza, de insegurança, de incerteza, de temor, de dúvidas, de desconfiança, de tristeza, ainda assim não são dominados, porque lutam contra a tristeza, lutam contra a insegurança, lutam contra a dúvida e vencem a dúvida e a insegurança, porque lutam. Mortos não lutam. Mortos não lutam. Mortos não lutam. Os mortos estão entregues. O corpo desta morte está entregue às suas paixões. Então Paulo vai oferecer para aquela igreja, não é aquela mensagem que eles querem ouvir. Vai entregar para aquela igreja o que aquela igreja precisa ouvir. Não o que ela quer ouvir, o que ela precisa ouvir. E para fazer isso, Paulo precisa conduzir essa igreja para a profundidade. Ele tem que pegar aquela igreja, rasa como um pires, e fazer aquela igreja o seguinte: agora você vai criar raízes. Sabe, porque criar raízes é mudar completamente a sua maneira de viver. É tornar você não apenas alguém que um dia foi escravo, mas alguém que deixou de ser escravo e agora tem as armas nas suas mãos. Está apto e tem como lutar. Pode lutar e deve lutar. Mas para fazer isso, Paulo precisa explicar para eles: olha, eu não estou dizendo que a conversão é Jesus pegar você daqui e levar você para aqui. Quando Paulo diz em Colossenses que ele transportou de um lugar para outro, ele está dizendo que tirou de raízes daqui e plantou com raízes aqui. Não é só mudar de lugar, não é só te tirar das trevas, é tirar a densidade que você botou nas trevas. Você foi denso nas paixões. Você foi denso na visão de mundo anticristã. Você foi denso na carnalidade. Você foi profundo na inimizade com Deus. Você foi denso no seu amor próprio. Você foi denso no amor das suas coisas. Você foi denso no amor às suas próprias paixões. Você foi denso até criar raízes nesse mundo vil e tentador. Você foi denso. Você se entregou a essas paixões de corpo e alma. As suas raízes foram fincadas ali. E é normal que você leve tempo para criar densidade no reino de Deus. O problema é que existem cristãos que foram transplantados e não querem densidade, não querem profundidade, não querem um mergulho profundo, que não tem nada a ver com falar difícil, que não tem nada a ver com ser intelectoide,
Sabe aquele sujeito que quando fala, você fala, não entendi nada do que o cara falou. Ser profundo não tem absolutamente nada a ver com ser obscuro. Ser profundo é ir lá até onde a gente pode fincar as raízes num chão tão sólido, que pode vir a tempestade, a casa não cai. É assim que Jesus termina o melhor e o maior de todos os sermões pregados na face da terra, o sermão que Deus pregou para os homens, Jesus e o seu sermão da montanha. Ele termina dizendo, existem duas casas, elas são iguais, elas são idênticas. Você olha para elas e você não vê diferença alguma entre elas, a não ser na hora da tempestade. Na hora da tempestade, uma delas não resiste, ela está entregue. Ela não tem profundidade, ela não tem densidade, ela não tem raiz, ela não tem fundamento. Vem a tempestade e ela é levada pela tempestade, ela é levada pelas paixões. O que a gente está falando hoje é de densidade. E é essa densidade que vem do Evangelho, que não vai trabalhar meramente a sua mente. Eu não estou dizendo que o Evangelho é uma ideia que você tem que entender meramente. Eu não estou dizendo que o Evangelho é uma coisa teórica. Eu não estou dizendo que Paulo fez isso. A primeira parte de Romanos é teologia, é teoria. A segunda parte de Romanos é prática. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Evangelho corta Romanos tanto na primeira como na segunda parte. São distinções, não de teoria e prática, mas é a distinção de dois movimentos. O primeiro movimento, o Evangelho como dádiva. Deus deu o Evangelho para a sua igreja. E uma igreja que tem o Evangelho não pode prescindir de densidade, não pode prescindir de raízes. Se você tem o Evangelho, você tem aquilo que é mais profundo, mais rico, mais poderoso, mais precioso, mais sábio que alguém poderia ter na vida. O Evangelho é a sabedoria que veio dos céus. O Evangelho é a sabedoria que veio do alto. E sem o Evangelho você não pode pensar, nem você, nem o mundo, nem a igreja, nem Deus. O Evangelho é o óculos para você enxergar tudo que está ao seu redor. Sem ele, você não enxerga nada como Deus enxerga. Com ele, você enxerga o mundo, os homens e você como Deus enxerga. Você quer saber o que Deus pensa de você? É o Evangelho que vai te dizer isso. Você quer saber o que Cristo pensa da igreja? É o Evangelho que vai dizer isso. Você quer saber o que Jesus pensa do mundo? É o Evangelho que vai dizer para você o que Jesus pensa do mundo. Você quer saber o que Jesus pensa sobre as artes? É o Evangelho que vai dizer para você o que Jesus Cristo pensa sobre as artes. O Evangelho não é optativo. Não é assim, eu posso conhecer o Evangelho e posso não conhecer o Evangelho. Se você não conhece o Evangelho, você é filho do diabo, ponto. Não tem escapatória. Ou você é filho de Deus, ou você é filho das trevas. Ou você tem o Evangelho que é dádiva de Deus, ou você sucumbe nas paixões. Não tem um terceiro caminho. Eu não estou falando de um falso dilema. Eu estou dizendo o dilema. E o dilema da vida só permite dois caminhos. Ou o caminho das trevas, ou o caminho de Cristo. Apresenta o Evangelho com uma tal densidade, com tanta profundidade, que o sujeito, quando começa a ver Paulo comparando Jesus com Adão, ai meu Deus, eu sou tão Adão, e eu queria ser tanto Cristo, eu queria ser parecido com Jesus, e você vai ouvindo 3, capítulo 4, chega no capítulo 5, você fala, eu mereço morrer, eu mereço que Deus me tire a vida. E ele diz, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. A ira de Deus foi aplacada. Não há mais luta entre Deus e os homens. Você já parou para imaginar o que Paulo está dizendo? Temos paz com Deus. Vamos repetir isso juntos? Temos paz com Deus. Porque você luta enquanto não é filho de Deus contra Deus. Se você está entregue às paixões, você não deixa de lutar. Você não luta é contra as paixões, você luta é contra Deus. O seu inimigo é o Senhor. Você está numa luta contra Ele. O Romanos 5 é maravilhoso, porque se você reconhece que você está do lado errado, você diz, Senhor, e agora? Eu estou do lado errado. Eu estou do lado das paixões.
eu estou do lado do corpo desta morte. E então você vê a mensagem do Evangelho: temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Você estava em luta com Deus, certo? Você não está lutando com Deus? Quem está em guerra precisa de mediação, né? O sofrimento de Ucrânia e Rússia está nisso. Como que faz a mediação daquilo ali? Não adianta um russo chegar e se colocar como mediador, porque se um russo se coloca como mediador, o que acontece? O ucraniano vai dizer assim: não, mas você vai lutar pelos direitos do russo. E os direitos dos ucranianos? Isso não é justo. Se você coloca um ucraniano para fazer a mediação, o que vai acontecer? O russo vai dizer assim: mas esse aí é ucraniano, ele vai defender os direitos dos ucranianos, e a gente vai ficar lesado com essa história. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar um terceiro, que não é nem russo, nem ucraniano. Escolhe um brasileiro. Vou tomar uma água. Escolhe um terceiro que não é nenhum nem outro, para não dar briga. E é assim que acontece a apaziguação. É assim que acontece a mediação nas relações internacionais. Mas no Ministério das Relações Internacionais Celestiais, a mediação não se dá por terceiros. A mediação se dá por Jesus Cristo. Jesus Cristo se colocou no meio da nossa guerra com Deus. Não como um terceiro, não como um que não é nenhum nem o outro, mas um que é tanto um como o outro. De uma tal maneira que quando a gente está do lado de cá, olhando para Jesus, a gente não pode dizer: você está lutando pelos direitos de Deus e não pelos meus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente diz: você é um dos nossos. E aí a gente vai para o lado de Deus, e Deus não pode olhar para Jesus e dizer assim: você está lutando pelo lado dos homens. Porque Deus, quando olha para o Filho, Ele diz: você é um dos nossos. Ele reconcilia todas as coisas, não porque Ele é diferente do Pai, e Ele é diferente de nós. Ele reconcilia tanto a mim como você a Deus, porque Ele é tanto nosso como de Deus. Porque Ele é uma dádiva de Deus. Porque Ele é um presente de Deus. Esse é o segundo ponto mais importante da glória do Evangelho. Olha que densidade. Você sabe o que acontecia na luta com Deus e os homens? Em todas as religiões funcionam assim: se tem seca, é porque os deuses estão com raiva. Vamos oferecer sacrifícios. E aí sacrificavam animais. Algumas religiões sacrificam seus próprios seres humanos, seus próprios entes. E, enfim, você aplaca a ira dos deuses com sacrifícios, sejam humanos, sejam por meio de animais. Romanos capítulo 5, até o capítulo 8, é o anúncio de que a paz não foi promovida pelo agressor. Veja, as religiões diziam: nós pecamos contra os deuses, por isso eles estão com raiva e não está chovendo. Vamos oferecer um sacrifício para apaziguar a ira dos deuses, voltar a chover e a gente ter paz. O Evangelho inverteu tudo isso, meu irmão. O Evangelho inverteu tudo isso, minha irmã. O Evangelho não é a história de como ofensores corrigem o caminho e alcançam paz. É como o ofendido, o que foi ofendido, oferece um sacrifício para que haja paz entre o ofensor e ele. Sabe o que é o anúncio do Evangelho? O anúncio do Evangelho é que se a gente quer ser salvo, alguém tem que perder. E quem perdeu a vida naquela cruz e ressuscitou pelo poder do Pai, foi aquele que o Pai deu, o seu próprio Filho. Você entende a profundidade disso? O que Deus está dizendo é que perdão, o perdão que Ele deu, não é outra coisa senão assimilar o prejuízo. Eu tomei o prejuízo. E Deus não está dizendo assim: vamos resolver essa questão? Vai, me ressarce aqui agora o que você fez de errado. Conserta agora o que você fez. Não. A maneira como o Evangelho nos ensina que Deus traz perdão é o ofendido
não somente receber o prejuízo, assimilar o prejuízo, mas ele ser o canal da bênção, o canal da graça, o canal da misericórdia, o canal da redenção. Você entende a dimensão desse amor? O que Deus faz não é outra coisa senão entregar para você algo glorioso que você e eu não merecíamos. Então a grande notícia do Evangelho é que Ele nos salvou pelas suas muitas misericórdias e pelo seu muito amor. Então não tem como, diante da dádiva de Deus, nós não concluirmos que Ele é maravilhoso, que Ele é infinitamente amoroso, e não terminarmos com louvor. Jonas, o que isso tudo significa? Significa que uma teologia que não termina cantando não pode servir à igreja. O texto que nós lemos hoje é um hino que Paulo compôs. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Muito provavelmente se trata de um hino composto pelo próprio Paulo, porque a retórica é outra. A estrutura do texto propõe isso. E é belo demais perceber que depois de uma exposição tão profunda do Evangelho, a conclusão do apóstolo é um hino, é culto. Uma teologia que não termina adorando, uma teologia que não termina cultuando, ela não pode servir à igreja, ela não pode servir ao Senhor, ela não pode trazer mais glória a Jesus. Se nossas teologias, elas não podem fazer o povo de Deus adorar ainda mais o Senhor, elas não nos servem para absolutamente nada daquilo que diz respeito à sabedoria que vem do alto. Ela pode alimentar as nossas curiosidades bíblicas, ela pode alimentar as nossas curiosidades as mais infindas, mas ela não alimenta a alma. Paulo termina a exposição do Evangelho sem palavras, meus irmãos. Ele não consegue mais falar, ele só consegue cantar. E ele canta um hino em 3 estrofes. Primeiro estrofe, versículos 33a e 33, versículo 33a e parte B. Observe a parte A. Veja como ele começa. Ó profundidade da riqueza. A riqueza aqui que Paulo está se referindo é toda essa bondade, toda essa dádiva que Deus deu a homens pecadores e que, reconhecendo o seu pecado, agora são resgatados dos domínios das trevas e agora não são mais dominados pelo pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre eles e agora eles estão vivendo debaixo da graça, e debaixo da graça de Deus agora eles podem adorar. Então é dessa misericórdia, é dessa bondade que a riqueza de Paulo está aqui apontando. É aquilo que o Antigo Testamento chama de Hesed, aquilo que o Antigo Testamento chama de misericórdia do Senhor, dádiva do Senhor, graça do Senhor. Não é a riqueza dos homens, é a riqueza de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Sabedoria aqui, veja, é a sabedoria dos livros sapienciais da Bíblia. Não vai para Aristóteles e Platão aqui não. Aqui não tem nada a ver com Platão e Aristóteles. Aqui tem a ver com Jó. Jó é um livro sapiencial. É ali que está a sabedoria bíblica. Provérbios. Isso aqui tem a ver com Provérbios. Tem a ver com a epístola sapiencial do Novo Testamento. Isso mesmo, Tiago, como a gente ouviu agora há pouco. É uma epístola sapiencial, carregada de sabedoria. Por isso que Tiago faz menção do começo ao fim da epístola e explicitamente menciona Jó em seu texto, porque se trata de uma epístola de sabedoria. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, sabedoria que é prática, sabedoria que é para a vida, sabedoria que vai lidar com as suas paixões, sabedoria que vai saber colocar você exatamente diante do limiar das questões mais profundas da sua vida e fazer você escolher, não as paixões, mas a vontade de Deus. Querer o que Deus quer, não querer o que você quer. Então Paulo começa dizendo isso e termina: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Gente, esse conhecimento de Deus aqui não é o seu não, tá? Porque o seu conhecimento é parco, é pobre, é igual o meu.
não vale nada perto do conhecimento de Deus. Ele está aqui, Paulo aqui está se inebriando do conhecimento de Deus. Ele está admirado com o fato de que, como o Senhor é conhecedor de tudo à minha volta e de mim mesmo, de uma tal forma que eu me ignoro completamente diante do conhecimento que tu tens de mim. É o assombro diante de um ser que conhece você mais do que você mesmo, que não apenas sabe o que você pensa, mas sabe o que você gostaria de saber e não sabe, os motivos do porquê você pensa o que pensa. As raízes do seu coração, os fundamentos dos seus desejos, o lugar do teu coração, a terra do teu coração, é ali que Ele habita. Ele sabe o que você pensa, mas Ele sabe por que você pensa o que pensa. Ele te conhece, sabe o seu interior. Antes que você forje uma palavra, Ele já conhece toda. E se você pegar o maior navio deste planeta e singrar até o coração dos mares, até ali a mão do Senhor vai te seguir. E não há lugar que você encontre, seja no céu ou no abismo mais terrível que você possa imaginar, que Ele não possa te encontrar. Não há pecado que você cometa que Ele não possa dele te lavar. Essa sabedoria, esse conhecimento que causa em nós constrangimento e faz a gente cantar. Como eu poderia dizer que eu sabia alguma coisa do Evangelho? Como eu posso dizer? Sou um especialista em Deus, sou teólogo. Acabei de fazer minha matrícula na Uniatitude, agora vocês me segurem. Não, meus irmãos, a gente já entra derrotado. Senhor, eu não sei nada, me ajuda. E Ele vai dizer, filho, essa escola é a escola que você vai mais aprender que não sabe. Essa é a sua maior lição. Você vai aprender que diante da grandeza do universo, a gente é sempre deste tamaninho. Por isso que quando a gente adora, a gente só consegue concluir quão inexplicáveis são os teus juízos. Como eu posso explicar os teus juízos? Veja o paralelismo, isso aqui acontece nos Salmos. É um paralelismo sinonímico. O que isso significa? Duas frases que têm o mesmo sentido, mas que dizem de maneiras diferentes o mesmo ensino. Veja, quão inexplicáveis são os teus juízos, quão insondáveis são os teus caminhos, os seus métodos. Como é insondável a maneira de Deus agir com a gente. Como Deus lida com a nossa dúvida. Deixa a gente curtir uma semana a dúvida. Fica lá uma semana. Senhor, não é possível, Ele não pode ter ressuscitado. Se eu não vir as chagas, eu não vou crer. Mas será que é Ele? Os discípulos viram, algumas mulheres viram, mas será que Ele? Não, se eu não vir, eu não vou crer. Depois de uma semana aparece Jesus, vai direto no homem, não vai com a zorrague na mão. Ah, seu crente sem vergonha, você vai ouvir agora. E pá, 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 pá. Já vai com as chagas diante dele. E é tão maravilhoso porque, sabe o grande mistério, meus irmãos? Eu sempre me pergunto isso. Quando eu leio os evangelhos, por que eles não adoraram Jesus antes? Por que eles não disseram, Tu és meu Deus? E é tão bonito quando a gente vê o evangelho de João, que é o evangelho que conta a história de Tomé, que mostra que Jesus abre o seu ministério, fazendo um milagre, que Ele poderia ter feito no deserto e não fez, como por exemplo, transformar pedra em pão. E olha, eu fui uma vez com o Saião lá para Israel e tem uns pedaços de pedra ali que parece até um pão francês. Você olha assim e você fala, dá para ser tentado aqui. Ele não quis transformar pedra em pão, mas no casamento Ele transformou água em vinho. Porque não era para Ele. Não era para Ele comer. Era para aquelas pessoas beberem. Jesus não vai fazer algo para Ele mesmo. Jesus é pura dádiva. Ele vai entregar. Ele vai dar. E Ele faz isso no início. Transformando no início água em vinho. E no final, transformando as dúvidas de um discípulo medroso, acovardado diante da insegurança, em culto. Porque pela primeira vez, um discípulo de Jesus adora Ele, em carne e osso, dizendo, Tu és meu Senhor e meu Deus. Pela primeira vez, um discípulo chama Jesus de Deus. Segunda estrofe do hino. Pois quem conheceu a mente do Senhor,
Ou quem foi seu conselheiro? Paulo está mostrando aqui uma passagem de Isaías capítulo 40, versículo 13, que diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que se lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? A Bíblia está mostrando, meus amados irmãos, uma coisa maravilhosa. Os escritores da Bíblia liam a Bíblia. Paulo está falando para você o que ele lê nas Escrituras, ele está mostrando para você a leitura dele de Isaías, e está dizendo, lembrando de Isaías, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro. E ele não lê pouco não lê só profetas não, ele lê também literatura sapiencial. Ele lembra de Jó na sequência e diz: ou quem primeiro deu alguma coisa para Deus, para que isso lhe fosse restituído. Jó capítulo 41, versículo 11 diz o seguinte: quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Quem pode dar alguma coisa ao Senhor sem que antes Deus não o tenha dado, se tudo é dele? Paulo está lembrando que tudo é dádiva. E só aqueles que foram alcançados pelo Evangelho descobrem a dádiva. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus? É Deus quem nos deu, meus irmãos. Por isso que a gente não tem que dizer: Senhor, eu achava que era meu, e por isso a minha esposa não é minha. Ela só vai ser minha esposa se em primeiro lugar ela for sua. Ela não é minha enquanto ela não for toda sua. É porque ela é sua, realmente sua, que ela é minha. Meus filhos são meus, minha casa é minha, minha igreja é minha, porque é tudo dele, tudo por meio dele e tudo para ele. É assim que termina o hino. Não poderia terminar de outra forma senão ele dizendo: porque dele, vamos repetir juntos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o doador. Ele é o doador. Então a primeira parte da nossa jornada termina assim, aprendendo de Romanos 1,16 até Romanos 11,36, que o Evangelho não é outra coisa, tirar a gente das paixões e levar a gente para o limiar da vida espiritual mais profunda que alguém pode ter na terra. Descobrir que não é só o Evangelho, tudo é dádiva. Deus nos deu tudo. E agora, o que devemos fazer? Essas são as cenas dos próximos capítulos da nossa novela. Vamos orar. Pai querido, quebranta nosso coração, para que a gente entenda que tudo é dádiva, e que o povo de Deus tem que ser generoso, porque o povo de Deus vive na dádiva do Senhor. O povo de Deus prospera porque dá, porque sabe que a prosperidade não está em reter, não está em represar. A nossa prosperidade, ela funciona de uma outra maneira, ela é generosa, ela é doadora, ela espelha o Criador. Ô Senhor, nos ajude a ser generosos em tudo aquilo que o Senhor nos deu, para que a gente não represe, para que a gente não crie ilhas, para que a gente não crie fortalezas, mas pelo contrário, que não hajam fortalezas, que não hajam represas, que sejamos como um rio que corre, que flui, que atinge o máximo possível, e que a gente perceba que a riqueza do Senhor funciona assim. A generosidade mostra que a gente prospera quanto mais a gente é doador, como o Senhor nos ensinou. A gente quer reter, mas o Senhor quer nos ensinar a dar. E uma igreja que aprende a dar é uma igreja que sempre aprende a ganhar. Que o Senhor nos ensine esse caminho, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.